Olá, eu sou a Erika Reis e eu tô aqui para a gente falar sobre liderança. Hoje eu vou mostrar como a comunicação, essa importante ferramenta, vai te ajudar a exercer uma verdadeira liderança por influência. Bom, essa oportunidade é para quem deseja compreender e ser compreendido, né? Ou seja, para quem deseja passar uma mensagem e que o seu receptor compreenda. É para quem também quer realmente criar uma conexão com as pessoas e para quem deseja transmitir uma mensagem efetiva, ou seja, se fazer entender. Bom, o que é a comunicação? A comunicação é, em última análise, aquilo que o outro entendeu. A gente costuma dizer que é o que chegou ao ouvido do outro e não aquilo que saiu da nossa boca. Então, gente, eu sei que muitas vezes, né, na nossa posição de liderança, a gente se irrita com as pessoas que não compreenderam aquilo que a gente falou. Às vezes elas falam, ah, compreendi, mas na hora de fazer, de realizar, elas não entenderam muito bem. E o problema, ele está muito mais relacionado a como nós transmitimos a mensagem do que de fato como as pessoas receberam. Já parou para pensar nisso? Eu acredito que não, né? O porquê? Por quê? Porque a gente muitas vezes não se prepara para passar uma comunicação, né, eficiente, para que o outro entenda. Muitas vezes a gente também não entendeu direito aquilo que a gente deve comunicar, por causa da correria, do dia a dia, a gente acaba pegando aquela mensagem e repassando sem questionamentos importantes, sem analisar aquilo que está sendo pedido para poder orientar a nossa equipe a realizar. Ou talvez porque a gente não esteja consciente das nossas expressões, né? Dos sinais que a gente está transmitindo pro nosso pessoal. Então é muito importante que você fique atento com as expressões que você transmite ao seu pessoal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Importante também que no processo de comunicação você faça questionamentos, pergunte o que a pessoa está compreendendo. E se você não faz isso, eu vou dizer que isso é uma falha muito grave e que é muito importante você prestar atenção e passar, né, criar o hábito de fazer. Porque senão você não tá considerando o outro como parte importante do processo, né, da comunicação e da execução das tarefas. Bom, o que a gente vai falar aqui, né, a gente não vai falar sobre técnicas de oratória ou de interpretação. As técnicas, elas são importantes, claro, mas a gente comunica bem aquilo que a gente sente. Então, se você deseja melhorar apenas a sua capacidade, né, de falar em público, aqui eu não vou te dar essas dicas, eu não vou falar sobre essas técnicas, né? Apesar de que, certamente, o que a gente vai conversar aqui ajuda, né, a você encarar uma plateia assim, tá? Mas a nossa proposta é falar de atitudes que, se aplicadas, vão te ajudar muito a realizar a comunicação eficaz com o seu pessoal. Algo que antes, né, da gente começar a conversar sobre técnicas e dicas e tudo mais, é importante que você reflita, né, antes de seguir com assistindo esse conteúdo, se você tá comprometido, né, se você tem uma decisão e está comprometido com esse processo. Eu acho que essa é uma primeira reflexão que vale você fazer. Porque quando a gente toma uma decisão, a gente se compromete e a gente vai se adaptando a escolhas que vão nos levar àquele resultado. A comunicação, ela não é para um líder que não gosta de expor as suas ideias ou de expor os seus sentimentos. Porque nesse processo você vai precisar se expor, né? Você vai ser confrontado a se mostrar, mostrar quem você é e aquilo que você pensa e o que você sente. Para se ter uma comunicação efetiva, o que a gente precisa? A gente precisa ser humilde. Humilde para também ouvir, e ouvir com uma escuta ativa. Porque ser líder é você servir o outro. Lembra que a gente já falou um pouco sobre isso? A comunicação, gente, ela está no topo das principais habilidades desejadas num líder. Quando a gente olha, né, num processo seletivo, os currículos, eles estão assim cada vez mais próximos em relação à formação, né? E aí, o que faz com que recrutadores decidam por uma ou outra pessoa, né? Ou gestores, enfim, diretores, vão ser as habilidades pessoais. E a habilidade de se comunicar, ela é essencial para se exercer uma boa liderança. Essencial. Em geral, as pessoas que chegam à liderança, elas já possuem uma comunicação mais desenvolvida. Ou seja, elas até gostam de se comunicar. Pode até não saber fazer com técnica, mas gostam, fazem de maneira intuitiva.
São normalmente pessoas com perfil de influência ou de dominância, né? É o dominante ou o influente do perfil DISC, do perfil comportamental DISC. Porque essas pessoas, elas possuem visão macro, uma visão mais objetiva, elas gostam de tomar decisão, né? Ou são aquelas pessoas mais calorosas que trabalham em equipe, que gostam de incentivar e conviver com pessoas. E aí o processo de comunicação é muito importante. No geral, são pessoas que se sentem confortáveis com a exposição, elas gostam de uma posição de destaque, né? De conversar e de se relacionar às pessoas, porque intuitivamente elas sabem que são as pessoas que fazem com que elas cheguem aos seus resultados, né? Mas também tem muitas pessoas com perfil conforme, por serem organizadas, competentes, né? Processuais, elas chegam à liderança. E essas pessoas, né, elas normalmente têm um pouquinho mais de dificuldade de se comunicar de uma maneira eficaz com pessoas que tenham perfis diferentes do dela, que não sejam pessoas processuais, tá? Mas todos nós podemos desenvolver a comunicação. Com o advento da tecnologia, de maneira geral, o que nós estamos sendo desafiados o tempo todo? A fazer menos, reduzindo custos em menor tempo, né? Quer dizer, fazer mais, reduzindo custos em menos tempo. E as diretrizes mais faladas quais são? Ambiente colaborativo, gestão de pessoas e recurso, liderança e comunicação eficiente. Só que na prática, quando a gente olha, né, na prática, existe um descompasso entre o que se quer e o que se consegue. E uma prova disso é uma pesquisa que foi realizada pela empresa de gestão de projetos RIKE e publicada pela revista Exame, que mostrou que o descompasso o descompasso das informações para metade dos entrevistados é algo que mais incomoda, né? Ou seja, não ter uma informação redonda é a maior fonte de irritação para esses profissionais que participaram dessa pesquisa. Em outras palavras, é evidente que a comunicação não está sendo transmitida da maneira que deveria, da maneira mais clara e adequada àquele público que recebeu, né? Então, a gente assiste assim reuniões onde as lideranças, elas muitas vezes estão mais preocupadas em passar informação, né, em falar um monte de coisa, do que se fazer entender, né, do que perceber ou confirmar que as pessoas estão entendendo aquilo que está sendo dito. Esse estudo, o que ele mostrou? Que não há nada mais frustrante para os profissionais do que não ter acesso às informações que as outras equipes possuem. Uma outra pesquisa realizada pela consultoria Proudfoot, especializada na gestão de projetos e presente em 14 países, ela concluiu que as empresas de todo mundo, perdem, em média, 38 dias de eficiência organizacional. Gente, 38 dias é quase um mês e meio. Bom, nessa pesquisa foram 800 executivos de 19 países que preencheram um questionário online. Olha, executivos, veja, uma posição já de liderança, né? E desse total, 106 eram brasileiros, ou seja, a gente foi bem representado aí nessa pesquisa. O que os participantes eles precisavam responder? Eles precisavam dar notas, né, de itens que mais comprometiam a eficiência no trabalho, na organização. E, em primeiro lugar, com 39% apontaram, né, a falha na comunicação, ou seja, de 100%, 39% apontam a falha na comunicação entre departamentos como a principal causa de ineficiência no dia a dia. Em segundo lugar, foi a falha de planejamento, com 34%, e em terceiro lugar, a motivação a motivação dos funcionários, né? Então, a falha na comunicação entre os departamentos está diretamente relacionada ao quê? A postura dos líderes, né? E a cultura da liderança de uma empresa, de uma organização. De maneira intuitiva, todos nós consideramos muito relevante para, né, para os resultados, a maneira como as informações chegam para a gente, né? E como as lideranças se comunicam e como que elas incentivam o treino no seu pessoal. Então isso é o ponto que faz todo, é um ponto que distribui a informação, né? E para o trabalho acontecer é necessário comunicar aos funcionários de maneira muito eficiente, né? Então a gente precisa se preocupar com o que vai ser comunicado, com o que está sendo dito e se está sendo
Entendido. Bom, como saber, né, como as pessoas estão nos interpretando a respeito do que nós estamos falando? É impossível que a gente consiga alterar uma percepção que não está adequada? Bom, gente, vamos lá. A percepção das pessoas em relação ao que dizemos é determinado por 3 grupos de recursos que eu vou falar aqui, que são quais, né? Os recursos verbais, né? Como é que a gente escolhe as palavras, como é que a gente organiza o nosso discurso, como é que a gente prepara a nossa apresentação, né? Os recursos não verbais, corpo, postura, movimento, né? Quais são os recursos de expressões de rosto e de corpo que a gente se utiliza para se comunicar. E os recursos vocais, entonação, timbre, e todos esses detalhes, eles vão ajudar a construir a percepção do outro, da comunicação que você está transmitindo. E você pode pensar assim, muitas vezes parece que eu estou falando grego. Isso é bastante comum, sim, tá? Eu estava lendo uma matéria sobre as principais competências de um empresário na Brasil Agro. E nessa matéria, eles destacam, né, uma frase do CEO da Salesforce, que é uma empresa americana de software, e nos últimos 3 meses, apesar desse momento que a gente está vivendo, ele conseguiu excelentes resultados. E o que ele diz? Olha como é importante. Ele diz o seguinte: a comunicação é provavelmente a parte mais importante do meu trabalho. Eu passo muito tempo ali criando metáforas para explicar o que a nossa empresa faz. O que ele está dizendo com isso? Ele sabe da importância de contar histórias para envolver as pessoas num contexto, né, para envolver as pessoas no produto dele, no produto que ele oferece. E aí ele na entrevista ele também diz: você precisa ser capaz de relacionar o seu produto com algo familiar. Então isso quer dizer o quê? Fale a língua, fale de coisas que que o seu público entenda. Então eu quero chamar a atenção para algo muito importante, mesmo que você admita que você não tem uma boa comunicação, é possível se desenvolver. Tá? Então não fica aflito, porque é possível se desenvolver. Agora, para isso, você vai precisar se aplicar. Porque nenhum de nós nasceu falando, certo, gente? Então, por que a comunicação ele é um comportamento aprendido? Ou seja, ele é também passível de mudança. Então você pode adaptar a sua comunicação e se tornar mais assertivo nas coisas que você diz, nas coisas que você comunica, tá? Quando nós nos comunicamos, quando nós conversamos, nós emitimos sinais e percepções ao outro que podem ser alteradas. Quanto mais consciente você tiver de quais sinais você está transmitindo, né, a hora que você está se comunicando, mais você vai ter condições de utilizar o que é positivo na sua comunicação, né, a seu favor, e corrigir eventuais problemas, né. A mensagem ela deve ser clara e estruturada para que o seu objetivo seja compreendido pelo público receptor, né? Para que a sua mensagem seja compreendida pelo seu público receptor, pela sua equipe, pelas pessoas que você está falando. O líder influente, mesmo que intuitivamente, ele sabe que o recurso da comunicação é fundamental, né? Porque ele sabe que ele precisa das outras pessoas para executarem. Ele sabe que, enquanto líder, o principal papel dele é servir. Então, eu sirvo para ser servido, né? Quem quer liderar com influência, ele se dedica em se fazer entender por todos da sua equipe. Isso vai mostrar o compromisso que você tem, né? Um compromisso real nesse sentido. Gente, a facilidade, ela sempre vai aparecer para líderes que colocam em primeiro lugar o outro, né? E no processo de comunicação não é diferente, porque a comunicação é um dos recursos fundamentais para as lideranças, né? Porque ela faz com que as pessoas se conectem, porque as pessoas se conectem umas com as outras, né? Por afinidade, né? Por querer se fazer entender. Então, o que a gente precisa se utilizar da comunicação, né? Compartilhar os objetivos, conhecer as necessidades, né? Trabalhar num ambiente que forneça um clima realmente agradável e produtivo. A comunicação ela não é o que, né? Ela não é aquilo que a gente fala, mas é aquilo que o outro entendeu. Então é muito importante a gente
se organizar, se estruturar, ainda que seja uma formação simples, para passar isso para frente. Por isso, é importante você ser responsável do que e de como você passa essa informação. Então eu sugiro que você defina os passos, né, para você se comunicar, para você comunicar aquilo que você deseja. Então, em primeiro lugar, né, como sugestão, defina um roteiro, né? O que você vai falar e qual é a mensagem principal, porque se você estiver falando de muitos assuntos, as pessoas vão ficar confusas. Mesmo que você tenha que falar de mais de um assunto, mas foque na mensagem principal. Então, por exemplo, diga, hoje é a nossa reunião para falar dos resultados do terceiro semestre, do terceiro trimestre e quais serão os nossos próximos desafios, né? Também é importante que você conte uma história para contextualizar o momento, né? Lembra lá do executivo da Salesforce? As histórias, elas ajudam muito as pessoas assimilarem melhor a informação, né? Então, parafraseando o CEO da Salesforce, é preciso relacionar a sua mensagem com algo familiar ao seu público, né, à sua equipe. Quando a gente contextualiza dados históricos, né, ou da política, ou da economia, ajuda a fazer com que as pessoas entendam melhor os resultados e as projeções que são feitas pela empresa, né, ali pela sua estratégia diária. É importante que você tenha os dados em mãos, né? Então se prepare para falar com a sua equipe, isso como uma segunda dica. Então compartilhe os dados, sem medo, mas falando com integridade e com respeito, né? Não é o que você fala, mas é como você fala. E faça lá uma exposição de fácil compreensão, tá? Assim, você vai conseguir transmitir de forma estruturada a mensagem e os próximos passos que precisam ser implementados. Adeque a mensagem ao seu público, né? Então esse é como uma próxima dica, porque você precisa conhecer a sua equipe, a cultura, o grupo de convívio delas para falar a linguagem que elas entendam. Não adianta você ir lá com o seu repertório, que você convive com, né, com pessoas da sua família, da sua comunidade, e não ter aí uma forma palatável para que as pessoas compreendam a sua comunicação, para as pessoas da sua equipe. Então é importante falar a linguagem. Essa organização ela é muito importante para que você se faça compreendido, tá? Bem, até agora nós falamos mais especificamente sobre os recursos verbais utilizados na comunicação, quando você estrutura o que vai ser dito, né? Quando nós temos reuniões, conferências, fóruns, né, que a gente vai apresentar alguma coisa, a gente se estrutura melhor porque a gente quer passar de uma maneira com começo, meio e fim a nossa mensagem. Mas eu também sugiro que você tenha atenção na comunicação corriqueira ali do dia a dia, né, porque é ela que vai fazer o trabalho ser efetivo ou não. E aí, normalmente devido às interferências, né, às pressões que a gente vive, muitas vezes a gente acaba se posicionando de uma maneira negativa diante de algumas situações e de algumas pessoas. Sabe quando a gente questiona, quando alguém questiona alguma coisa pra gente e a gente fica ali muitas vezes amarrando, sabe, se colocando na defensiva ou julgando o outro com palavras duras ou objeções, né? Então, assim, isso é porque normalmente a gente coloca a nossa emoção e eu sugiro que você tire a sua emoção de lado para que você não julga, né, o outro. A gente não percebe, mas a gente muitas vezes não quer facilitar o processo. E a gente não quer fazer concessões. Isso porque a gente acha que vai facilitar demais para o outro, quando na verdade a gente está facilitando para nós mesmos enquanto liderança. Então, tirar as emoções, né, e para tirar o julgamento é muito importante. Já pensou nisso? Sugiro que você pense. Então, o ideal é tirar todo esse julgamento e procurar ouvir com respeito que todos nós merecemos, né, de partida. A gente merece esse respeito, né, e a gente merece dar esse respeito às pessoas. Faça perguntas, respire, procure entender o que o outro está dizendo, né? Se o que você está entendendo é realmente o que ele está dizendo. E saiba, gente, que muitas vezes as pessoas, elas só precisam ser ouvidas. Elas não precisam de ajuda, né? Elas precisam de ser ouvidas e elas precisam de validação.
E não vai ser difícil fazer isso, né? Pelo contrário, depois que você se habituar, né, a ouvir com a escuta ativa, vai ser prazeroso. Também, se o outro não tiver compromisso, né, claro que depois que você ouve ele com respeito, faz perguntas para que ele mesmo chegue ali a conclusões e verifica se aquela dúvida dele é coerente ou não, né, vai ficar bem mais fácil de você identificar se é um desvio de comportamento, se é uma falta de atenção, né, enfim. E aí você vai ficar mais tranquilo para avaliar. Tenha confiança nas pessoas e no processo, essa é a minha recomendação principal, né? Porque isso vai fazer com que você lidere com mais tranquilidade. Lembra? A confiança ela é muito importante para que a gente tenha uma liderança mais efetiva. Bom, é possível aprender técnicas para uma comunicação efetiva, mas antes é preciso que você admita que no seu o seu papel de liderança, né, e na liderança é servir. Como? Dando apoio, conhecendo as necessidades do seu pessoal, colaborando com eles, né, facilitando processos, abrindo caminhos, abrindo contatos, né, muitas vezes aquele contato de uma outra área ou de um cliente que a pessoa não consegue contato, né, influenciando as pessoas a fazerem o que elas precisam realmente ser feito, né, utilizando as suas forças pessoais. Agora vamos falar um pouquinho sobre a linguagem corporal e o quanto que ela representa isso na comunicação, né? A comunicação corporal é aquilo que a gente chama de comunicação não verbal, né? E ela, gente, tem um poder maior de expressar o que a gente sente. Então é muito importante a gente ter um olhar para isso, né? Você já assistiu uma apresentação, por exemplo, que a pessoa ela fala de algo realmente muito emocionante, mas que não causa um entusiasmo na plateia? Ou já passou por uma negociação onde alguém estava de braços cruzados ali, com o semblante fechado, conversando com alguém do lado ou ali no WhatsApp? Como que você se sentiu ou como você se sentiria numa situação assim, né? Sem receber atenção ou sem realmente ter um espaço para negociar, de fato, para conversar, para se conectar, né? Quando a gente fala com as pessoas, a gente precisa prestar atenção para ter um alinhamento perfeito entre o que a gente está falando e o que a gente está expressando através do nosso corpo. É muito importante a gente ter esse alinhamento perfeito, né? E aqui eu vou te sugerir algumas atitudes para você se comunicar com eficiência, né? E para você cuidar e para você ter consciência dessa expressão, desses sinais que você emite. Então, a primeira coisa, adote uma postura expansiva, né? Coluna ereta, o que ela transmite? Confiança, segurança. O peito aberto, às vezes, e braços que articulam, mostram uma abertura, né? Uma proximidade. Também mostra entusiasmo naquilo que você está falando, que você está envolvido com aquilo. O queixo levemente inclinado também transmite preparo, né? Autoridade, respeito e confiança. Cabeça baixa, o que ele transmite? Fraqueza, submissão. Braços cruzados, ele restringe a comunicação, né? As pessoas, elas não conseguem se sentir, elas vão perceber que você não está se sentindo à vontade e também não vão se sentir à vontade para tirar dúvidas. Corpo curvado demonstra ali, conota um pouco de desaprovação e cansaço, né? Faça contato visual com quem você fala. O olho no olho transmite confiança, né? Que você está aberto e se interessa pela atenção e opinião do outro. Então até quando você olha no olho, você consegue mais atenção. Quando você desvia o olhar, o que acontece? Quem te ouve, né, vai parecer que você está se esquivando, que você está desinteressado por aquilo. Também te mostra um pouco que você não está à vontade ali com uma comunicação de via dupla. Os movimentos com as mãos também, né, com as mãos espalmadas, elas e com movimentos naturais, elas demonstram entusiasmo e envolvimento no que está sendo dito. Quando nós somos estáticos e monótonos, o que isso demonstra? Demonstra nenhum, né, ou pouco ou nenhum envolvimento emocional com o que a gente está dizendo, né, com o que está sendo dito. Então a gente não está envolvido com aquilo que a gente está falando. E se a mensagem ela não é relevante para você, ela também não vai ser relevante para quem te escuta. Então é muito importante você se equalizar aí na sua comunicação. O sorriso também, né, ele
abre portas, né, para conversa mais fácil. E o sorriso, ele faz com que você se sinta com mais facilidade em se comunicar com o outro, porque a empatia e a proximidade, ela facilita muito a comunicação. O sorriso, ele também convida você a participar, né? É como se fosse um sinal de pertencimento, de compartilhar coisas em comum. Já uma cara fechada, né, uma voz baixa, com um tom de interrogação, ele soa distante e pode ser até que você não perceba, mas também soa como arrogante, né? De quem não está concordando, de quem não queria estar ali, de quem se sente pouco confortável. Então, nós devemos estar conscientes dos sinais que a gente emite, né? Se estamos nos expressando daquela maneira que a mensagem merece ser transmitida, né? Se está alinhado ali o que eu falo versus o que eu comunico com o meu gestual, né? Então eu sugiro que antes você se prepare realmente para você transmitir de uma maneira envolvente, né? Que você se envolva emocionalmente com aquilo que você está dizendo, senão a sua mensagem ela realmente não vai ser compreendida. Deixa a mensagem entrar na sua cabeça e descer para o seu coração, para você falar com sentimento e espontaneidade, que certamente você vai conseguir o encantamento da sua plateia, né, de quem te ouve. Então, vou te dar alguns exemplos aqui. Falar de um lançamento de produto, né, ou de uma campanha, ou na participação de lucros, né? Com o sentimento certo, você vai transmitir com alegria, com entusiasmo, você vai realmente motivar as pessoas, né? Com uma postura aberta, né, franca, ereta. Quando você for informar, por exemplo, objetivos do ano, é importante você fazer de modo seguro, de modo otimista e aberto também, com confiança, assumindo uma postura de sucesso e demonstrando que você acredita no seu time e na tangibilidade dos resultados, né, de atingir essas metas aí que foram planejadas. Compartilhe quais serão também os recursos, né, as ferramentas que a empresa vai disponibilizar para que esses resultados sejam alcançados, né, para que essas metas sejam atingidas. Um outro exemplo é falar sobre a perda, por exemplo, de um cliente importante, né? Não é algo que se fale sorrindo, né? Seria incoerente, né? Não é divertido, mas também não é o fim do mundo. Então, às vezes a gente coloca muito peso em algo que, ok, foi uma perda, mas também não é o final do mundo, o fim do mundo. Então a gente precisa passar a informação de forma clara, com respeito, admitindo algumas falhas sim, né? E aprendizados que se teve nesse processo. E também a reconhecer que existe a boa concorrência, né? E que a gente não vai ganhar todas. De todo modo, eu sugiro que você passe essa informação com tranquilidade, para que as pessoas não fiquem assustadas e nem fiquem com medo de perder o emprego. Então, a postura de um líder, ela tem que ser uma postura confiante, né? E com confiança naquilo que está sendo dito, para tranquilizar as pessoas. Pensa o seguinte, a linguagem corporal, ela molda quem você é, né? Então, você vai passar uma postura de segurança ou de insegurança? Uma vez eu assisti um episódio de Grey's Anatomy, onde a doutora Shepard, que é uma importante neurocirurgiã, ela vai fazer uma cirurgia muito delicada e antes ela propõe um exercício para uma outra médica, né, para ganhar confiança. E ela diz o seguinte, né, ela está ali na cena, ela se põe na frente de um espelho e ela fala que para que a outra colega dela coloque as mãos nas cinturas como uma postura de super-herói, né? Incline levemente assim a cabeça e repita por 5 minutos. Eu sou uma super-heroína, eu sou uma super-heroína, eu sou uma super-heroína. E porque ela fala que isso faria com que assumisse confiança para uma boa ênfase na cirurgia. Normalmente, antes de uma entrevista de emprego, de uma reunião importante, né, afirmações positivas, elas são boas para convencer o seu cérebro, né? Então, esse episódio é interessante e, de fato, se você puser em prática, ele funciona. Quando eu participei de um processo seletivo numa empresa que eu trabalhei, eu fiz esse exercício em frente ao espelho do banheiro do escritório e eu vou dizer, no meu caso deu certo, eu me senti bem confiante e eu consegui a vaga. Recomendo. Bom, no livro
O poder da presença da autora Amy Cuddy, a psicóloga de Harvard, né, é uma psicóloga de Harvard, ela diz que a postura corporal, ela molda quem somos, né? Ou seja, a nossa comunicação corporal, ela influencia negativamente ou positivamente os outros, mas também nós mesmos, porque influencia os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? E a nossa ação influencia os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. A nossa expressão, ele é um reflexo do que nós estamos sentidos. E se nós alterarmos a nossa expressão de modo consciente, né, a nossa ação, nós também passamos a acreditar que a ação, né, ela vai interferir no nosso sentimento. E aí vai mudar, né? Pode mudar o nosso comportamental. É como apertar um interruptor, sabe, para agir de acordo com os nossos objetivos. Então vamos lembrar que você é uma referência para a sua equipe. Essa é uma grande responsabilidade. Então, minha sugestão é que você esteja bastante, né, atento e consciente ao que você está expressando através dos sinais do seu corpo. Começa a prestar atenção nisso. Porque, claro, você não vai aprender de um dia para o outro, mas é importante você prestar atenção, né? O que nós também estamos transmitindo através da nossa voz? Julian Thrasher, ele diz que a voz humana é um instrumento que todos nós tocamos. Eu achei incrível essa frase. E ele dá uma aula sobre como falar com empatia. Ele faz como uma espécie de chamamento, sabe? Pra gente buscar a compreensão do outro. E algumas coisas eu quero compartilhar aqui com vocês, porque eu acho que realmente faz muita diferença na nossa comunicação, né? A nossa voz faz muita diferença na nossa comunicação. Ele diz que a voz humana é a única capaz de provocar uma guerra ou de dizer eu te amo. E mesmo assim, tem muitas pessoas que passam aí pela vida, né, sem a experiência de falar sem que ninguém as ouça. Ou, de repente, uma informação que seria importante, uma mensagem importante, ela passa e as pessoas não é ouvida pelas pessoas, né? Como líder, você está sempre sendo visto. Lembra daquela máxima? Suas atitudes me falam tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras? Como líder influente, você vai ser admirado e você também vai ser seguido pelo simples fato de você impactar a vida das pessoas. Então, para se comunicar de um modo eficiente, você vai precisar ficar longe de hábitos que são comuns para todos nós, né? E que muitas vezes a gente cai na armadilha. Eu vou falar sobre cada um deles aqui, tá? Então, como líder, você precisa ficar bem longe da fofoca, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, já diz o ditado popular, e isso significa que a pessoa mente e a gente não gosta de quem mente, né? A gente não gosta de ouvir quem mente. Que quem fala mal de alguém para você também, né? Ele vai falar, ele não vai hesitar de falar mal de você para outras pessoas, né? Um outro hábito ruim que você deve se afastar dele é do julgamento. A gente não consegue ouvir alguém que a gente sabe que está o tempo todo assim, julgando e condenando, né? A gente não se conecta com isso. Como líderes, a gente precisa ouvir com respeito, né? Sem transferir as nossas emoções ou o nosso critério de verdade, que é o julgamento. Então a gente precisa ser imparcial nessa escuta e nessa comunicação que a gente faz. É sempre bom que a gente se posicione como alguém que ouve com atenção, né? O fato de ouvir com atenção, né, a escuta ativa, já faz com que a pessoa mesma se questione sobre o que ela está dizendo. E a gente precisa se posicionar como alguém que facilita e não como alguém que julga, né? Um outro hábito é a negatividade. Ninguém gosta de conversar ou de conviver com pessoa que fica ali, né, com aquela visão negativa que a gente fala até do copo meio vazio, né? Então essa é uma posição que não cabe para um líder, né? É uma compreensão que não está alinhada com as características que um líder deve ter. Para ser ouvido, nós temos que ter uma conduta positiva e grata, né? Diante da vida e diante do que temos e do que fazemos. Um outro ponto um outro hábito, né? É a reclamação. É muito cansativo viver com quem só reclama. Já perceberam, gente? Reclama do tempo, reclama sobre o trabalho, reclama do colega, reclama da atividade que recebeu, reclama das horas que vai trabalhar mais, reclama do feriado. É muito interessante. A pessoa tem ali uma habilidade, um
hábito mesmo, né, de ficar ali reclamando. E o que ela mostra, né? Uma eterna insatisfação, e nós não gostamos de estar perto de quem é insatisfeito, e também é muito difícil ouvir quem vive se lamuriando, né? As pessoas, nós gostamos de alegria. Quando ouvimos alguém que gostamos, né, a gente gosta de ver ali aquele entusiasmo por aquilo que elas acreditam e pelo que elas fazem, né? Um outro hábito é o de dar desculpas, né? Aquela pessoa que vive se desculpando, né, ou jogando a culpa das coisas que não dão certo nas outras pessoas. Ela nunca se responsabiliza, ela tá sempre ali se posicionando como vítima. E é muito ruim a gente ouvir alguém assim, né? A gente acaba não confiando porque tudo dá errado para ela, né? Então você fica, poxa, mas será que tudo dá errado ou será que a pessoa se posiciona de uma maneira errada diante da vida, né? Um outro hábito é o de exagerar. A pessoa exagerada, o que ela faz? Ela aumenta os fatos. E o que é aumentar os fatos? É mentir. A gente realmente não quer ouvir um mentiroso, né? E um outro e último ponto, né, e hábito ruim é o dogmatismo, que é uma confusão de fatos com opiniões. É ruim porque a pessoa, ela tá querendo te convencer, ou ela tá ali te bombardeando de informações, né, de coisas que são opinião dela e não realmente o que os fatos dizem, né? Ela fica ali te falando de coisas que, como se fosse a opinião dela, como se fosse verdade. E isso é muito ruim. Você já parou pra pensar nisso? Se a gente quiser ser ouvido, a gente precisa se afastar desses hábitos. É muito importante. Agora vamos falar da voz, que é um grupo de recursos que também comunica, né? E que a gente precisa estar atento como que a gente fala, né? A gente tem recursos de sons como quando a gente coloca a nossa voz, né? Por exemplo, a gente pode falar de modo nasal, né? Ou a gente pode falar aqui na garganta, que é o que a maioria das pessoas falam. Mas se a gente quer profundidade, a gente precisa descer aqui para o peito, né? E falar perto do coração. Porque esse tipo de voz, né, esse tipo de colocação de voz, ela transmite profundidade. Né? Um outro recurso da voz é o timbre. Né? Normalmente nós preferimos vozes suaves, vozes acolhedoras, né? Que transmita clareza e acolhimento, né? Como se fosse uma coisa mais aveludada. Tem a entonação, que é muito difícil você ouvir lá uma pessoa monótona que não se expressa, né? Você fica com sono. A comunicação, ela precisa transmitir o sentimento, então ela nunca pode ser monótona, né? Tem o ritmo, né, que você pode falar rápido quando você está animado, mas você também pode falar de uma maneira mais pausada para enfatizar, para fazer com que aquela informação seja percebida como importante. Até para passar pro silêncio, né? Que é um momento de pausa, onde as pessoas refletem sobre aquilo que você está falando. E por fim, o volume. Não é agradável, nem um pouco, a gente tá do lado de pessoas que falam alto demais, né? Aquelas pessoas que querem impor, se impor pelo volume, né? E pelo tom de voz. Então, estejam bastante conscientes de que todos esses recursos, eles são utilizados por nós, né? Esteja a gente consciente ou não, e quanto mais consciente, né? Quanto mais atento você estiver em relação a eles, mais vai ser fácil de você se comunicar, né? E esses recursos, eles nos tornam desejáveis ou não, né? Efetivos ou não na nossa comunicação. Quando nós assistimos uma apresentação, uma aula, um treinamento ou um fórum, né, onde a gente fica encantado, é porque essa pessoa, né, a pessoa que estava ali apresentando, ela se utilizou de todos esses recursos, né, para se fazer compreender. Então, é bem importante se estruturar para se comunicar, ainda que seja uma comunicação do dia a dia e corriqueira. A gente não vai conseguir a compreensão das pessoas se nós não decidirmos que isso, se a gente não se dedicar para que isso aconteça, se a gente não decidir que isso é importante. Existem muitos líderes que gostam do improviso, e eu vou dizer para vocês uma coisa. Improviso é uma armadilha que mesmo as pessoas mais experientes podem cair. Então, não caia nessa armadilha. Se prepare. Todas as lideranças, elas impactam vidas e se tornam referências do que fazem. Todas as lideranças influentes. E
porque elas se dedicam em aprender, se preparam, porque elas respeitam as pessoas e por isso elas se preparam, né? Para passar uma informação para quem a gente respeita, a gente se dedica, a gente pensa com mais carinho, né? Esses líderes, eles continuam estudando, eles continuam curiosos, eles continuam se informando, porque eles estão procurando uma forma de aprimorar aquilo que eles sabem. Ser um bom comunicador é essencial para qualquer relação pessoal. E na posição de liderança é muito importante, porque o seu papel ali é o de transmitir a cultura da empresa, né? Ou seja, a missão e os valores, os objetivos, né? Onde a empresa quer chegar e as estratégias, né? O caminho que vai ser utilizado, as ferramentas que vão ser utilizadas para atingir o resultado final. O líder que se comunica bem, ele consegue transmitir melhor as suas intenções, as suas emoções, os seus sentimentos, né? Os seus interesses e as suas motivações. E com isso, o que vai fazer, né? Com que o outro reaja mais alinhado às necessidades ali expressas. Bom, como dica prática, para você se comunicar bem, a primeira coisa que eu diria é: seja honesto. Ser verdadeiro no que você diz, de maneira clara e objetiva. Também seja autêntico, seja você mesmo, seja franco com quem você é. Assim as pessoas vão achar coerência em você e elas vão acreditar em você. Seja íntegro, sendo e vivendo a sua palavra. Sabe aquela coisa de você fazer o que você diz? Seja exemplo, né? Para que as pessoas possam confiar em você. Deseja o bem das pessoas, né? Afinal de contas, o líder que utiliza as ferramentas da influência, ele se preocupa em doar e servir o próximo. Quando a gente deseja o bem das pessoas, a gente não mente, né? Mas a gente também não precisa falar coisas desnecessárias somente para praticar a nossa opinião. A gente não pode praticar a nossa vontade nesse sentido, né? A gente tem que fazer o que precisa ser feito. E quando a gente realmente quer o bem de alguém, a gente não julga esse alguém, né? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Querer bem e julgar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. O meu objetivo é compartilhar, né, o que eu sei sobre liderança e as habilidades que um líder influente assume na sua carreira, né? Porque isso vai culminar em lideranças mais felizes, em equipes mais felizes. Eu peço que você se inscreva no canal, não deixe de contar aí o que você achou desse papo, colocando a sua opinião nos comentários, e se você gostou, deixe seu like. Eu agradeço por vocês estarem comigo até aqui, muito obrigada, um abraço.